Podcast. Pessoal, começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 134, em um horário especial por causa, claro, do jogo do Corinthians contra o Luverdense, que aconteceu na quinta-feira à noite, horário em que normalmente são gravadas as edições do Podcast Mão, por isso um podcast um pouquinho mais tarde, mas o importante é que está aqui o seu boletim informativo semanal ou bissemanal sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, e ao meu lado, Marco Belo, neste podcast mão número 134, Teleco Press. Tudo bem, Teleco? Salve, Marco Belo. Um abraço a todos os ouvintes do podcast mão. O Teleco, o Corinthians se classificou na Copa do Brasil com um empatezinho mequetrefe contra o Luverdense. Jogou bem, perdeu um monte de gol, mas a torcida não gostou, até vaiou no final, principalmente quando o Giovanni Augusto pegava na bola, o pessoal pegou um pouquinho no pé do jogador que entrou na segunda etapa. O Fábio Carille, coitado, colocou o Giovanni Augusto porque o Jadson não aguentava mais andar, né? Aliás, as 3 alterações do Fábio Carille foram por cansaço. Ele tirou o Jô, o Romero e o Jadson, os 3 jogadores mais cansados do time, e acabou colocando o Marlone, o Giovanni Augusto e o Casim, né? No campo, o Casim perdeu uns 38 gols na partida de ontem. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco nesse podcast de mão sobre a lesão grave do Casim, vai ficar um tempo afastado. Mas sobre a partida de ontem, 1-1 com o Luverdense, deu pro gasto, Teleco? Que história é essa, Marco Belo? Mas eu acho que foi ok, né? Com 2-0 da ida, também a gente não esperava que fosse assim um furacão, né? Fosse atropelar o Luverdense. A gente já viu que o Corinthians é mais focado, mas não tem essa pegada de tentar fazer um monte de gols, né? Na questão da pontaria, a gente estava reclamando da criação, né? Que não chegava a bola na frente, mas agora tá falhando a pontaria. Então, eu acho que tá indo, pelo menos, num viés positivo de alta aí, que antes a bola não chegava no ataque, agora chega e vai pra fora. Quem sabe começa a chegar aí pro gol, Marco. Eu quero te contrariar, você falou que vocês não esperavam que fosse um caminhão de gols, e quero dizer a você, Teleco Press, que todos os palpites de vocês no podcast anterior foram 3-0, 4-0, 5-0, e este que vos fala aqui apostou, você pode pegar aí no YouTube, no SoundCloud, no programa anterior, 1-1. Eu acertei o placar, Teleco. Meus parabéns, Marco Belo, pessoal, um tremendo no pé frio. O mesmo que o Corinthians não tenha esse caminhão de gols, eu sempre vou apostar alto, porque minha alma corintiana fala mais alto que de podcaster. Me desculpe. Eu vou ter que usar a expressão do Vitão, mas que fronhice agora que você mandou, minha alma corintiana fala mais. Vá se catar. Ô, Teleco, seguinte, a gente precisa falar do Casim, né? A gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil também. Claro que o ouvinte já que está acompanhando esse podcast já sabe, o Corinthians vai pegar o Internacional. Põe no DVD, a série continua. Mas o Casim vai ficar um mês, ou melhor dizendo, de 3 a 4 semanas afastado por causa de uma lesão no ligamento do joelho, ligamento colateral medial do joelho. Saiu machucado, mancando da partida de ontem. Foi uma dividida ali com o jogador do Luverdense no segundo tempo. Deu azar o Casim. E não vai ter que passar por cirurgia, pelo menos. Se fosse um processo cirúrgico, provavelmente o tempo seria no mínimo de 3 meses. Mas vai perder aí uma boa parte do Campeonato Paulista o jogador que atualmente está na reserva, mas sempre vem entrando na segunda etapa, conquistou a torcida pela raça, pela dedicação. Para mim vai fazer falta, apesar de não ser titular o Casim nesse próximo mês, Teleco. Eu acho que faz falta sim, né? Até agora o Casim ele tem mostrado bastante vontade, mas ele tá chamando a atenção mais pela simpatia do que a atuação dentro de campo, né? Agora, como que tá o Carlinhos, né? O Carlinhos ele já tava junto com o Danilo, né? Anteontem, desculpa, no dia 15 de março, ele já tava treinando juntamente com o Danilo. E será que ele consegue voltar para suprir essa saída do Casim? O Carlinhos passou por um processo delicado, né, por causa de um problema no pubis, e ele já estava correndo em volta do gramado, agora ainda não estava nem treinando com bola direito, não estava treinando com os companheiros. E pela experiência que eu tenho,
Quando o cara começa a treinar com os companheiros, daí vai mais uma semana, 2 semanas, até o cara pegar forma física, né, para de repente entrar num jogo ou outro, entrando aos poucos. Então acho que ainda é um processo um pouco demorado pro Carlinhos. Ainda mais Talvez. que seria o primeiro jogo de profissional dele, né? Sim, também tem essa, Então, também tem essa. acho que não dá pra gente contar com o Carlinhos por enquanto, né? Como o Casim, se o Casim fosse ficar tipo 6 meses fora, eu cravaria. O Carlinhos vai ser o reserva do jogo, vai entrar no lugar dele. Agora, como o Casim vai ficar um mês fora, o Carlinhos eu acho que demoraria, sei lá, 2 semanas na visão mais otimista, assim, para poder ir para reserva em um jogo. Então, eu provavelmente tô pensando que o Guilherme vai ser esse cara, vai ser utilizado como reserva imediato do jogo. É o que tem pra hoje, né, Teleco? Meu Deus. Bem, tá bom, né? Eu já recomendo a todos os ouvintes do Podcast Timão. Você sabe que o Podcast Timão sempre te dá dicas que você não encontra nos outros lugares. Já separa uma garrafa térmica com bastante café para ver Guilherme jogar. Pois é, se ontem o Giovanni Augusto estava morto, ontem os caras que entraram lá não estavam tão acelerados assim, fora o Marlone. Marlone foi bem, na minha opinião, ontem deixou os caras na cara do gol, mas ontem que eu falo nesta quinta-feira, né, para você que estiver ouvindo no sábado, por exemplo, na última quinta-feira, para você que estiver ouvindo no domingo, anteontem, Que encheção de linguiça, hein, Marco Belo? falando sobre o Já tempo é apenas. cumprido o programa, não precisa disso. Me desculpa. Então, vamos fazer o seguinte, Teleco, já que você tá falando que eu tô enchendo linguiça, eu vou direto ao ponto. Vamos chamar Vitor Guedes, com a participação gravada, falando a respeito da partida contra o Luverdense e também projetando a partida contra o Internacional pela Copa do Brasil. Fala, Vitão! Olá, amigos do Podcast Mão. Eu ia falar do resultado ridículo, embora o futebol não tenha sido tão ridículo assim no 1-1 com o Luverdense, mas o sorteio da Copa do Brasil, da série Põe no DVD e Corinthians Inter, chama mais atenção. Rapidinho, passando sobre o Luverdense, vão dizer que o Corinthians jogou melhor, que criou mais chance, que teve mais posse de bola. Agora, se não tiver mais posse de bola, não criar chance contra o Luverdense, em casa vai criar contra quem? Contra o Instituto Padre Chico? Não fez mais do que obrigação o Corinthians, mas mesmo assim voltou a ter muita dificuldade, dessa vez não em criar, mas em botar a bola para dentro. No primeiro tempo, um gol de bola parada, depois a bola pererecou no cruzamento, o Jô fez o gol, após a falta batida pelo Jadson, mas o Jadson ainda não estreou no Corinthians, né? Muito, muito abaixo daquele Jadson 2015. É óbvio que não tem as mesmas companhias, mas podia estar jogando um pouco mais de bola. No segundo tempo, o Corinthians caiu, já estava classificado desde Cuiabá, né? Mas ainda assim poderia ter feito mais um gol ou outro. Mas sofreu empate numa infelicidade do Pedro Henrique, a bola desviada, mas não dá para empatar em casa com o Luverdense. É óbvio que zera tudo, na próxima rodada, quando o Corinthians for visitar o Inter no Beira-Rio, já que vai decidir em casa, será esquecido isso. Mas falando sobre Corinthians e Inter, né? O Inter que é freguês histórico do Corinthians, né? Em Copa do Brasil, inclusive, quem não vai esquecer da final de 2009, daquele choro ridículo de Fernando Carvalho, né? O homem que inventou o DVD, né? Tido como moderno pela imprensa anti. Enfim, Corinthians pega o Inter. É um jogo que para o corintiano, desde a palhaçada que aconteceu, daquele churrasco em Goiânia, virou uma rivalidade grande. Óbvio que não é o São Paulo, não é o Palmeiras, mas virou quase que um rival pela palhaçada que aconteceu, né? O Corinthians tem no seu currículo ano passado ter vencido os 2 jogos contra o Inter e com isso ter ajudado a rebaixar o time do DVD. E agora vai enfrentar um ambiente hostil em Porto Alegre, como sempre acontece lá no Beira-Rio, desde 76. Mas depois vai decidir em casa, enfim. Corinthians e Inter, dos duelos possíveis, talvez seja o duelo que a torcida do Corinthians mais tenha prazer, né? Desde que ganhe, obviamente. Então, o sorteio ficou legal, o Corinthians decide em Itaquera também, que é uma coisa legal. E voltando rapidamente, só para palpitar sobre o Campeonato Paulista, Corinthians e Ferroviária, né, em Araraquara. O Corinthians já está classificado, né, ainda tem a melhor campanha, mas é um jogo, enfim, Ferroviária faz uma campanha muito ruim. Acredito que o Corinthians vai fazer aquela sua goleada tradicional, 1-0 em Araraquara, tá certo? Essa foi minha gravação rapidinha no Podcast Mão, já que hoje é sexta-feira, não consigo gravar com os colegas, é só um comentário. Continue aí com o nosso programa. Um abraço e vai, Corinthians. Vitor Guedes, sempre muito
com uma visão muito otimista das coisas da vida, né? Falando sobre o empate 1-1, elogiando bastante, deu para perceber, né? O empate do Corinthians contra o Luverdense pela Copa do Brasil. O importante é que está classificado, as datas ainda não foram definidas pela CBF, mas vai ser no final de abril e o Corinthians vai decidir na Arena em Itaquera. Entre as partidas todas, eu acho que o São Paulo acabou pegando um adversário mais difícil, o Cruzeiro do Mano Menezes. O Corinthians tem, claro, um rival histórico, que é o Internacional, não é um jogo fácil, mas eu acho que o São Paulo acabou pegando uma chave pior, você não achou, Teleco? Bem, cada um com seus problemas, né, Marco Belo? Eu acho que sempre tem muita acusação de favorecimento ao Corinthians, né? E dessa vez foi favorecido, pegou um time da Série B. Eu acho que o Corinthians tem se dado bem nos jogos grandes, o que é uma surpresa para nós, né? Porque a gente não esperava que o Corinthians ia bem. Tá se dando bem nos jogos grandes e tá aí, eu acho que é um bom teste, né? Eu acho melhor isso do que ficar jogando contra luverdenses e similares. O que você acha, Marco? Não vai ser tão logo, né? Esse jogo contra o Internacional vai ser no final de abril, a gente vai ter muito tempo ainda para falar sobre isso. Por exemplo, o Casim já estará de volta, né? A gente tá falando aqui da lesão do Casim que aconteceu nessa sexta-feira, já vai dar tempo até dele se recuperar, né, para a partida contra o Internacional, de tão longe que vai ser. A gente tem que pensar por enquanto no Campeonato Paulista, vão ser todos os próximos jogos, esse finalzinho da primeira fase que não vale nada, essa partida contra a Ferroviária que vai entrar time reserva em campo, e o Corinthians vai levando nesse próximo mês, pelo menos tem isso, né, não tem jogo importante, tem o clássico contra o São Paulo no dia 26, que é a única partida importante desse próximo mês aí, e o resto só joguinho pequeno, vai levando e vai se classificar para a próxima fase do Paulistão. Daí, a partir das quartas de final do Campeonato Paulista, aí o bicho pega, aí vai ter que jogar tudo realmente, vai ter que ser aquele Corinthians que o torcedor tá gostando de ver com muita raça, esse time do técnico Fábio Carille. Agora, o podcast Timão traz notícias boas pro torcedor do Corinthians e principalmente pro ouvinte do podcast, Teleco, mas quem vai falar não sou eu não, quem vai falar é o Marcelão, lá da loja Todo Poderoso do Ipiranga, que vai ter evento para o ouvinte do podcast Timão, dia 25 de março, um dia antes do clássico contra o São Paulo, lá na loja Todo Poderoso do Ipiranga. Fala aí, Marcelo. Alô, galera do podcast. Aqui quem tá falando é o Marcelo Quintero, aqui da loja do Ipiranga. Poderoso Timão Ipiranga. Cara, se ainda não conhece a nossa loja, se não conhece a loja do Ipiranga, cara, vem conhecer, vem tomar um café aqui com a gente. A nossa equipe tá pronta para te atender. O Fábio, a Valéria. Cara, atendimento especial, atendimento de quem conhece de Corinthians. Vem pra cá, vai presentear um amigo corintiano? Vem pra cá, é o melhor lugar, cara. É uma loja sensacional. E a partir agora, do dia 25, se iniciam aqui os eventos com os grandes jogadores da história do Corinthians. Nada mais do que Vampeta, dia 25, sábado. Cara, quer participar do evento? Entre em contato com a nossa loja para saber como participar. 2501-5999. Vampeta, o velho Vamp, na Poderoso Timão Ipiranga. Vai Corinthians, Corinthians sempre! Telecopress, o ouvinte do podcast Timão vai poder participar deste encontro com o Vampeta, o velho Vamp, e eu vou explicar aqui. Você, ouvinte do podcast Timão, pode ir lá tranquilamente, assim como o nosso programa é gratuito, o evento também é gratuito, você não precisa pagar nada, como disse aí o Marcelão, você liga lá só para dar uma garantida, porque o espaço é pequeno, né? A loja lá não acomoda tantas pessoas assim, se forem 500 pessoas, não dá para todo mundo entrar na loja. Então você ligando nesse telefone que o Marcelo passou, que é o telefone da loja, você consegue uma senha para poder entrar lá na loja e ver o Vampeta de perto, senão você vai acabar ficando na rua do lado de fora e pode ter um problema, né? Então liga lá nesse telefone que o Marcelão passou, se você não ouviu ou não anotou, volta aí no seu computador e ouve de novo o recado do Marcelo e você pega o telefone. E pro apoiador do podcast Timão, isso que é importante. Para você que entrou lá no apoia.se /podcasttimão, apoia.se
apoia.se/Podcast Timão. Se você é apoiador do Podcast Timão, se você comprou um plano paulista, brasileiro, Libertadores ou Mundial, daí é diferente, amigo. Daí você vai ter uma área VIP dentro da loja, você não precisa ligar lá na loja, você não precisa de nada. Se você é apoiador, confirma com a gente no grupo do Facebook, grupo fechado, exclusivo para os apoiadores do Podcast Timão. Confirma com a gente gente vai fazer um post um pouquinho antes do evento e você confirma, eu vou. A gente vai separar uma área VIP lá dentro, você vai ter um tratamento diferenciado, vai ficar do lado do Vampeta durante todo o evento, você vai participar de um sorteio de produtos oficiais do Corinthians, de kits oficiais do Corinthians, não é um chaveirinho, um boné, são kits que estão sendo montados pelo Marcelo lá da loja Todo Poderoso. O que é um kit? São vários produtos, então se você ganhar um kit, você vai ganhar vários produtos do Corinthians, não é um só, e vão ser vários kits, então tem muito produto para ser sorteado pro apoiador do Podcast Timão que estiver presente neste evento. E o apoiador do Plano Mundial, como está escrito lá no site do Apoia-se, que pode participar do programa. O apoiador, além de concorrer aos prêmios, tem essa vantagem. O apoiador do Plano Mundial, né, que é o plano dos R$19, os famosos R$19, pode participar do programa de diversas maneiras. Durante o ano a gente vai arrumando diversas maneiras de você participar conosco. Nesse evento com o Vampeta, como que você vai participar? Fazendo perguntas para o Vampeta, o apoiador do Plano Mundial. Você que tem o Plano Mundial e você que ainda não tem, que fizer o Plano Mundial até a data do evento, que é dia 25 de março, vai para a loja e vai fazer perguntas para o Vampeta. A gente vai gravar estas perguntas para o Vampeta e vai passar essas respostas. A sua pergunta e a resposta do Vampeta, você pode perguntar o que você quiser. Você vai ser o repórter por um dia, perguntar o que der na telha pro Vampeta no dia 25 de março e a gente vai passar no programa aqui no Podcast Timão a sua pergunta e a resposta do velho Vamp. Ah, Marco Belo, Teleco, mas eu não moro em São Paulo, eu não posso comparecer ao evento, mas eu tenho o Plano Mundial. Manda por WhatsApp, manda por e-mail. A gente vai ver direitinho um jeito de você mandar o seu áudio com a sua pergunta e você também fará perguntas para o velho Vamp, tá bom? Todo mundo que tem Plano Mundial vai poder fazer a pergunta para o Vampeta no dia 25 de março. Se ele vai responder é outra coisa, né? Depende do humor, a gente sabe como é que é o Vampeta, mas a gente vai fazer de tudo para ele responder todas as perguntas. Pelo menos a sua pergunta vai entrar aqui no programa e a gente vai passar para ele todas as perguntas dos ouvintes apoiadores do Podcast Timão. Então seja um apoiador e tenha acesso à área VIP, seja um apoiador dos planos Brasileiro, Libertadores ou Mundial e concorra aos kits. E se você for do Plano Mundial, você ainda pode fazer perguntas para o Vampeta, é isso, no dia 25 de março. Falei bem, Telecopress? Falou bem demais, Marco Belo. E, bem, a gente incentiva, né, todos os apoiadores do Plano Mundial a mandar pra gente suas perguntas em áudio. Qualquer coisa é só contactar qualquer um dos 5 que fazem parte do Podcast Timão. Isso, ou pelo Twitter, pelo e-mail, pelo Facebook, de qualquer jeito você pode contactar a gente, você pode mandar sua pergunta para o e-mail podcasttimão@gmail.com, apenas apoiadores do Plano Mundial, tá? Sobre as perguntas, né, claro, mas você sempre pode tirar qualquer dúvida em relação ao programa com a gente por esse e-mail, podcasttimão@gmail.com. E se você não for apoiador, seja apoia.se/podcasttimão, é muito fácil, você ajuda a gente a fazer o programa e participa de eventos como esse, não vai ser o único, serão vários durante o próximo ano, eventos para os apoiadores do Apoia-se. Corinthians e Ferroviária, Ferroviária e Corinthians, Telecopress, domingo 4 da tarde lá em Ferroviária, como diria o outro, né? Lá na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Time misto para reserva do Corinthians, mesmo assim, acho que o Corinthians goleia a Ferroviária pelo placar de 1-0, Teleco. Eu acho que vai ser 2-1. Um time possível seria Cássio, Léo Príncipe, Léo Santos, Pedro Henrique, Guilherme Arana, Paulo Roberto, Marlone, Maicon, Rodriguinho, Léo Jabá. E quem que vai ser o centroavante? O seu amigo Guilherme? Guilherme! O autor do gol desse 1-0. Meu Deus do céu. Tá bom. Um abraço, Teleco. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.